Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Cassiana. Essa é a parte 15 da saga Anunnaki e a gente vai falar sobre a traição de Caligastia. O desenvolvimento do projeto adâmico terrestre seguia seu curso. Equipes de cerca de 20 raças matrizes haviam doado seus DNAs e a Federação de Sírios havia chegado a um acordo para que os Anunnakis desenvolvessem o projeto. Em troca, os Anunnakis implantariam também sua genética na nova raça adâmica terrestre. Algumas tribos, a partir dos primeiros casais viáveis, começaram a prosperar pelo Cáucaso. Já vimos que eram espécimes arianos formidáveis, de 4 metros de altura e às vezes até mais. Não apenas os Anunnakis estavam cuidando e observando essas primeiras tribos, mas também o próprio Melquisedeque planetário tomou um papel bastante ativo. Aqui fazemos um breve parênteses para falar de Melquisedeque, esse instrutor planetário e seu trabalho, tanto em termos tecnológicos quanto espirituais, das raças em mundos que lhe competem. Além do mais, era este ser quem decidia a procedência das almas a reencarnar nestes corpos, sendo o primeiro grupo de almas foi a de sirianos retidos na singularidade do espaço-tempo que comentamos no capítulo anterior. A ordem de procedência reencarnatória foi seguida: a de Sírios, a de Órion e um terceiro grupo das Pleiades. Nesse momento, o Melquisedeque recaía num local pertencente às hostes satânicas de Órion, chamado Caligastia, mestre geneticista igual a Satã, que em seus dias antes da rebelião haviam estado à frente das ordens de Lúcifer, junto com Satã, desenvolvendo projetos genéticos ditados pelo Conselho da Luz Divina, presidido por Lúcifer. Mas esta nova raça surpreendeu desde o início seus criadores Anunnakis. E havia um feito que os desconcertou desde o começo: as comunidades de elfos da hierarquia de Lilith. A diferença entre outras raças em estado primário de evolução, com atitudes de medo e devoção ante seres que demonstravam uma tecnologia muito superior, essa raça não fazia distinção dos seus criadores. Mantinham um olhar altivo que denotava uma grande inteligência, uma inteligência descomunal. Isso era um motivo de crescentes discussões entre os Anunnakis e passou a incomodar as equipes de trabalho, inclusive ferindo o orgulho reptiliano Anunnaki. Uns diziam que a criação era desrespeitosa e ousada, e que deveriam demonstrar certa reverência por quem lhes dera vida. Outros ainda diziam que alguns deles haviam demonstrado sinais de violência entre si e contra as equipes de trabalho. Esse fato tampouco passou despercebido por Caligastia, que dirigia as equipes de instrutores dessa nova raça e que durante milênios seguiu fazendo seu trabalho de maneira bastante competente. Os anos foram passando e a nova raça se expandia. Nos encontramos ao redor de 250 mil anos antes de Cristo. E convém fazer um resumo rápido da situação terrestre naquelas épocas. O que restava de Atlântida ia se descontaminando pouco a pouco, e essas terras eram povoadas pelos neandertais, como dissemos. Tanto Atlantes como lemurianos começaram a recuperar-se a partir de pequenas cidades e povoados que sobreviveram ao desastre da guerra.
a organização era parecida à Grécia clássica. As cidades-estados independentes, mas com um sentimento comum de colaboração recíproca. A enorme pena era que não se esqueciam dos rancores do passado, culpando-se mutuamente pelo desastre. Além do mais, ainda que se contaminaram e provocaram mutações a tal ponto que, como o Neandertal, a contaminação nesses espécimes arianos minguando em altura e aparecendo indivíduos de cabelos vermelhos. Uma característica que se tornou dominante com o advento dos milênios, citada nos relatos de Platão. Era a consequência direta da radiação e do despencar vibracional e consciencial dessas raças. Neste momento, como Atlântida e também Lemúria reconectaram suas relações com suas respectivas federações, recordemos que com a Lemúria começou o projeto siriano de Toranque, na cota de 1 a 2 milhões de anos atrás. Algumas centenas de anos depois, começaria o projeto pleiadiano de Atlântida. A sobrevivência vinha em parte por fatores ambientais, tanto em Lemúria como Atlântida, mas especialmente porque se mantiveram em pé as pirâmides que mantinham a conexão com as forças telúricas e cósmicas nestas zonas. Essa rede de pirâmides que provinha uma bolha ambiental em torno do continente Atlante e Lemuriano foi o primeiro objetivo a atingir depois do desastre e foram assistidos por colônias de seus aliados da Federação. Essa bolha, essa matriz local por definição, dava a seus habitantes uma grande longevidade, uma longa juventude graças a seus poderes regenerativos. Aqui tiveram um grande trabalho de assistência de civilizações andromedanas, pleiadianas, sirianas, canopeias, entre outras. Um trabalho a destacar foi desenvolvido pelas colônias arturianas em Atlântida e algumas de certos mundos sirianos. Correspondem a representações antigas de arianos altos e calvos, como as figuras em pedras que temos espalhadas pelo mundo, especialmente na Turquia. Algumas colônias andromedanas e sirianas tiveram ativamente um trabalho na assistência da humanidade na época do dilúvio. Por outro lado, depois teríamos os Anunnakis no Cáucaso, Egito e Mesopotâmia. Tudo isso em superfície. No mundo intraterreno foram se formando pequenas colônias de raças pertencentes à Federação, ao ver que no exterior a convivência tranquila começava a ser coisa do passado. Na quarta dimensão moravam as hostes de Satã, onde este era dono e senhor. E também os Anunnakis, que, recordemos, tinham alguma capacidade 4D. A convivência e colaboração entre eles era plena na supervisão da nova raça adâmica. Mas, na dimensão 5D, em torno de 250 milhões de anos atrás, começaram alguns problemas. A Federação de Sírios foi detectando falhas nos relatórios da nova raça por parte dos Anunnakis e do próprio Melquisedeque planetário, Caligastia. Se prepararam equipes de mestres para verificar em primeira mão o que estava ocorrendo. Por aquelas datas já se haviam dado os primeiros passos dos processos ascensionais. Mas o que havia provocado a falta de informação dos Anunnakis, Caligastia e Satã era o grande salto evolutivo que haviam dado à espécie adâmica terrestre
na própria dimensão 3D. Estavam literalmente estupefatos. As equipes Anunnakis começaram a detectar tribos onde de repente alguns povoados estavam em estranho silêncio e só se ouvia o choro dos recém-nascidos. Isso perturbou sobremaneira as equipes até que perceberam que os membros das comunidades estavam se entreolhando e gesticulando alguma coisa, e então perceberam que, mesmo com uma tecnologia muito rudimentar, haviam desenvolvido a telepatia. Eram povoados basicamente agrícolas e outros nômades. Também se deram conta que, por falta de diligência das equipes supervisoras de Caligastia Malquisedeque, haviam aparecido a figura dos mestres, seres de evolução espiritual muito adiantada, que, em contato com os elementais da natureza, ensinavam as propriedades curativas das plantas, assim como ensinavam como aproveitar as energias da Mãe Terra. Esse é o início do xamanismo, que tem sua origem não na América, que hoje é o último reduto deste conhecimento, mas sim na zona do Cáucaso e de Gobi. A decisão de cortar o processo formador desta raça se fez de maneira mancomunada entre Enlil, Satã e o próprio Malquisedeque Caligastia. Todos estavam atônitos ante os progressos dessa raça num estágio ainda tão incipiente de desenvolvimento. A opinião comum era que qual seria o limite dessa raça? Até onde poderiam chegar e em que posição poderiam se consolidar? Temiam o que essa raça formidável poderia se tornar a médio prazo. Seu orgulho não poderia tolerar e decidiram cortar a assistência dos mestres. Equipes infiltradas informaram essa decisão ao conselho e grande foi a preocupação siriana, já que era visto que seu projeto adâmico terrestre escapava de seu controle. Se tratou de fazer contato com Enlil, Anu, Satã e Caligastia, mas todos contestaram e foram unânimes de que eles eram os soberanos do projeto adâmico terrestre. Enquanto isso, a evolução dos elfos seguia e seguia. Novas equipes Anunnakis informaram dos progressos. Começaram a ver como cada vez mais povoados se construíam, mas não mais com trabalhos manuais, mas com comandos de voz e pensamento. Grupos encabeçados por seus druidas xamãs construíam edificações onde as pedras se moviam e moldavam por si. Também criavam fogo com simples ordem. Haviam descoberto seu tremendo potencial criativo, o poder de criar com o verbo e a mente. Haviam conectado com os 4 elementos da natureza da Mãe Terra: terra, fogo, água e ar, e esses obedeciam à sua vontade. Além do mais, grupos de mestres davam demonstrações das capacidades multidimensionais dessas hierarquias de elfos, evoluindo um após o outro à 4ª dimensão. Isso já foi muito para Enlil, Satã e Caligastia, sendo que foi o próprio Caligastia que resolveu tomar a primeira ação ofensiva contra essa raça. Haviam que emperrar o progresso dessa nova raça e tinham o poder de fazê-lo. Decidiram que o próximo grupo de almas a reencarnar viria de Maldequianos e outros grupos mais densos, almas cujos corpos haviam perecido em mundos de guerras. Essa decisão poderíamos datar de 240 mil anos atrás.
Um pouco antes disso, a Federação Siriana decidiu cancelar o projeto adâmico siriano e começar uma evacuação ao mundo intraterreno da quinta dimensão, do maior número de espécimes possíveis. Essa operação de resgate se levou ao cabo em torno de 235 mil anos atrás. E no Conselho Siriano se levantaram vozes indicando que por trás dessa mudança de atitude de caligastia estava a energia dos arcontes. Outros diziam que isso era impossível, que o alcance vibracional era todavia muito alto para eles e que isso por si só repelia qualquer incursão dessas entidades. Parece que essa traição e mudança de atitude de caligastia é ainda um mistério até para seres muito elevados da Federação da Luz. Mas, na opinião dos autores dessa saga, considerando as mais antigas tradições gnósticas do Grande Arconte, nessa teoria, um grande ancião arconte à distância e em um trabalho de milhões de anos, desvirtuando figuras chaves do plano de desenvolvimento terrestre, incluindo Enlil, Satã e Caligastia. Esse último, um Malquisedeque planetário, era o mais importante, já que tinha o poder energético para decidir que almas encarnariam no planeta. Assim, a estratégia era a seguinte: se iria encarnando almas cada vez de mundos mais densos, para assim, por sua vez, baixar a faixa vibracional do planeta, a tal ponto que o resto dos arcontes pudessem ultrapassar a barreira de frequência e semear o caos. Como vemos, esse grande mestre veio tomando forma com o advento dos milênios. Todos os que tinham o poder para desenvolver a nova raça, os Anunnakis, Satã, Caligastia, foram sendo corrompidos psiquicamente durante milênios até a sua negativação. Os arcontes, autênticos mestres da manipulação mental, projetam o medo e o sentimento de pequeneza ante a nova raça, fruto de sua própria criação, fez o resto. Na violência psicológica e na luta do poder pelo poder, produzindo inclusive a própria ruptura dos Anunnakis em facções, como veremos mais para frente nessa saga. Assim, os arcontes chegam ao seu objetivo: instaurar o caos, o medo, a perversão e a violência, tornando a raça humana seu próprio alimento. Então é isso, galera. Esse é o fim da parte 15. E agora a gente vai para a tradução da parte 16, que vai falar sobre o começo da densificação do orbe Terra. Até mais!